Aleluia! Boa noite a todos vocês, meus irmãos. Que a paz do Senhor seja com todos. Estamos por aqui mais uma segunda-feira, dia 3 de agosto, para compartilhar uma palavra de Deus junto com vocês. Quem for se conectando aí, vai deixando o joinha, vai compartilhando aí no direct com mais pessoas. Essa live vai ser top, em nome de Jesus, com uma temática muito top. Em nome de Jesus, eu quero compartilhar com vocês a palavra que Deus está fluindo no meu coração. Eu creio que vai fazer também uma diferencial na sua vida, assim como tem feito na minha. Que a paz do Senhor seja com cada um de vocês. Esperar aí alguns irmãos estarem se conectando comigo. A gente dá início aí na live. Aleluia. Quem for se conectando aí, envia no direct para no mínimo 5 pessoas aí que são muito importantes para você. Essa live vai ser top, em nome de Jesus, com temática muito importante. E eu conto com a ajuda de vocês para estar alcançando mais pessoas, tá bom? Cada um de vocês são importantes para estar me ajudando a alcançar mais pessoas através do Instagram, dessa live, usando a palavra de Deus como ferramenta, como base, como alicerce para aquilo que nós vamos estar falando nessa noite. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Boa noite, meus irmãos. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Vocês que estão me assistindo agora no momento, ao vivo, pela live no Instagram, ou aqueles também que vão estar me assistindo logo após terminar a live, em outro momento oportuno, que vão estar me assistindo. Sejam bem-vindos também, que em nome de Jesus, que a palavra que nós vamos ministrar nessa noite venha trazer um impacto para a sua vida, para o seu entendimento, em nome de Jesus, para a sua fé, em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero iniciar essa live fazendo uma oração enquanto se conecta mais pessoas. Em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por mais um dia de vida, pela tua graça e misericórdia sobre a minha vida, sobre a minha família. Muito obrigado, ó Pai. Te agradeço, ó Pai, por esse momento tão importante, tão precioso, de compartilhar a tua palavra, ó Pai, com cada um desses irmãos que estão me assistindo agora ao vivo e aqueles que vão estar me assistindo mais na frente. Em nome de Jesus, ó Pai, que a tua palavra venha penetrar em cada coração, em nome de Jesus, renovando o entendimento de cada um dos meus irmãos. Que a tua palavra venha fluir, ó Pai, que a tua revelação venha fluir, que a tua unção venha fluir, ó Pai. Em nome de Jesus, nessa noite, para alcançar cada vida que está me assistindo, ouvindo a tua palavra. Em nome de Jesus, que o teu Espírito Santo esteja contribuindo, ó Pai, para a pregação dessa palavra. Em nome de Jesus, que cada vida esteja escutando, seja tocado pela tua presença agora. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. O texto que eu quero compartilhar com vocês, meus irmãos, está no Evangelho que escreveu João. Evangelho que escreveu o apóstolo João, o discípulo amado de Jesus, capítulo 1, a partir do versículo 12. Evangelho de Jesus que escreveu apóstolo João, capítulo 1, versículo 12. Diz assim o texto bíblico:
Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Aleluia, glória a Deus. Meus queridos, na live passada eu estive com o apóstolo Gleison Alves, meu paizão espiritual, o homem que pastoreia a minha vida, o pastor que é líder da igreja que eu congrego, a Igreja Cristã Abba Pai, aqui na cidade de Fortaleza, precisamente no bairro da Barra do Ceará. E nós iniciamos a live falando sobre paternidade. E hoje também eu quero estar dando continuidade a essa temática, mas de uma forma mais fácil para o nosso entendimento. E o interessante é que Deus ele queimou no meu coração sobre a temática entendendo a paternidade de Deus. O interessante é que no final de semana agora, será o celebrado o Dia dos Pais, e eu acredito que é muito importante essa temática de paternidade a respeito da pessoa de Deus, a respeito de uma liderança espiritual e também a respeito da nossa paternidade de forma biológica. E hoje eu quero falar sobre relacionado ao entendimento da paternidade de Deus sobre a nossa vida. O interessante é que, se tratando sobre isso, talvez você, assim como eu, não teve a presença de um pai biológico, e talvez isso tenha gerado alguns bloqueios, alguns problemas emocionais e até relacionais e familiares a respeito de uma paternidade, de uma liderança, de uma pessoa nos conduzindo, nos ajudando a chegar no propósito que Deus ele planejou para a nossa vida. E relacionado a isso, muitas vezes isso pode até bloquear o seu relacionamento com a pessoa de Deus, como ele sendo o seu pai e você como sendo seu filho. O interessante é que sobre isso, é isso que nós vamos falar, e é justamente sobre isso o texto que eu li que nós vamos expor. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. É interessante nós observarmos que esse texto que eu acabei de ler fala sobre aqueles que creem em Jesus, aqueles que creem em Jesus como o Filho de Deus, como o Salvador do universo, como o Salvador da humanidade. Esses que creem em Jesus, Ele deu o poder, a autoridade, para que esses que creram em Jesus, que creram no seu sacrifício redentor, na sua morte e ressurreição, com o propósito de reconciliar a humanidade com o Pai, esses que creem em Jesus como Filho de Deus, Salvador, Redentor e Mediador e Reconciliador, Jesus deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. O interessante que é aqueles que crerem em Jesus. E é muito interessante falar sobre esse assunto como o princípio de crer, porque muitas vezes as pessoas, e eu digo isso por experiência própria, ao falar com algumas pessoas,
ao falar de Jesus para algumas pessoas, muitas pessoas dizem que elas já nasceram com Jesus no coração. Muitas pessoas acreditam que todos aqueles que iniciam o princípio ativo de vida nessa terra já nasceram como filhos de Deus. Logo, a partir do seu nascimento, todos os seres humanos são filhos de Deus. O interessante nós compreendermos sobre isso, que isso infelizmente, ou melhor dizendo, não é uma verdade. Pelo que o texto nos diz, pelo que a Bíblia nos diz, todo ser humano nasce ou passa a existir e vem a esse mundo como um ser criado, como uma criação de Deus e não como um filho de Deus. Porque o princípio de se tornar filho de Deus só é possível quando eu e você, nós acreditamos em Jesus como Filho de Deus, Salvador, Redentor, Justificador e Reconciliador. Só é possível se tornar filho de Deus, é isso mesmo que eu estou dizendo. Só é possível se tornar filho de Deus aqueles que creem em Jesus. Aqueles que fazem uma profissão de fé, uma confissão de fé, quer dizer, uma confissão de fé da sua crença a respeito de Jesus. Então, logo nós entendemos que todos aqueles que nascem e passam a existir e são criação de Deus, como todas as coisas foram criadas, são também criação de Deus. Mas só se torna filho de Deus aqueles que passam a acreditar em Jesus como Filho de Deus. É isso que o texto que nós acabamos de ler fala explicitamente. Porque esse poder de ser filho de Deus, ou de nos tornar filho de Deus, foi dado a Jesus. Jesus é que tem esse poder, essa autoridade para nos tornar filho de Deus. E foi por isso que ele veio a essa terra, encarnou como homem. Exatamente. Jesus, ele já existia na eternidade ao lado do Pai. A gente vê isso logo nos primeiros versículos do Evangelho que escreveu João, no versículo 1, 2, 3, nós vemos que toda a criação foi criada por Jesus e tudo que existe foi criado por Ele. Então toda a criação foi criada por Jesus e Jesus já existia na eternidade. Só que aí, Jesus, quando Ele veio, encarnou nessa terra e se fez homem, abrindo mão de toda a sua glória, majestade e poder, e se fez homem com o propósito de reconciliar a humanidade com o Pai. Isso mesmo, Jesus veio com a missão de reconciliar todos os seres humanos com o Pai. Por que foi necessário o Filho de Deus se tornar homem, se tornar um ser humano, para que viesse a viver nessa terra e através da sua morte e ressurreição, ele fosse a expiação pelos nossos pecados, o preço pago pelos nossos pecados, para que assim todos aqueles que crescem no sacrifício redentor dele se tornassem agora filhos de Deus e se conectassem, voltassem a ter relacionamento com Deus. Não existe, não tem como, é impossível um ser humano ter intimidade, se conectar com Deus sem acreditar na obra redentora de Jesus, sem acreditar que Jesus ele é o Filho de Deus.
porque somente através de Jesus um ser humano ou a humanidade consegue se conectar com Deus. Aí nós vemos a gravidade do pecado, porque o pecado ele nos afasta de Deus. É o que está escrito lá em Romanos capítulo 6, 23, que o salário do pecado ele é a morte. Não só a morte física, mas também a morte espiritual. E isso fala de passar a eternidade afastado de Deus. Isso é a consequência do pecado, da rebeldia aos mandamentos, da rebeldia aos princípios de Deus. Graça e paz, sejam bem-vindos, Joviano Lima, Lidiane, minha esposa Fabrícia Martins, beijão, pastor Diego Matias, Roberta Dutra, minha irmã, obrigado pela presença de vocês, Deus abençoe vocês. Então o pecado ele afastou o homem de Deus. Então o homem por si só ele não conseguia e não consegue se conectar com Deus. Foi onde Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, o ungido, o Messias, o prometido, aquele que viria ser o instrumento de conexão entre a humanidade e Deus. Por isso que ele é chamado como mediador entre Deus e os homens. É isso mesmo. Somente Jesus Cristo, ele se coloca como o meio, ou aquele que intermedia, como mediador entre a humanidade e Deus o Pai. Por isso que ele está, através do seu sacrifício, nos conectando, nos dando o direito, a oportunidade de voltarmos a ter intimidade com Deus, de voltarmos a ter comunhão com Deus, de voltarmos a ter uma aliança com Deus. O interessante é que isso só é possível se conectar com Deus através da fé em Jesus, através da fé de crer no sacrifício de Jesus, através de crer na morte e ressurreição de Jesus, através de crer na justificação, no sacrifício expiatório de Jesus Cristo. Então, só é possível quem acredita em Jesus. Só é filho de Deus. E eu não estou falando de fazer parte de uma religião. Eu não estou falando de fazer parte de um grupo religioso. Eu não estou falando de ter um conceito de alguma crença, de um dogma religioso, de fazer uma profissão religiosa de fé. Mas eu estou falando de fazer uma profissão verbal, uma profissão de fé em Jesus Cristo, o religare de Deus. É isso mesmo. Jesus Cristo é o religare de Deus. Porque no latim, a tradução do nome religião, ele vem do princípio da palavra religare. Aquilo que é o instrumento que conecta Deus com o homem. A religião é para ser isso, esse instrumento que conecta Deus com o homem. Mas infelizmente o que a gente tem visto é totalmente contrário. A religião tem afastado Deus dos homens e os homens de Deus. Mas o interessante é que quando a gente para analisar quem foi esse instrumento que religou Deus com os homens, é Jesus Cristo. Ele é a nossa religião, Ele é o nosso religare, Ele é aquele que se coloca como mediador no nosso meio para interceder por nós, para justificar os nossos pecados, para nos mudar a mentalidade, para mudar a nossa conduta de vida,
a respeito de quem nós somos. É Jesus Cristo que se coloca como a conexão entre eu e você, a humanidade e Deus. E não existe qualquer religião que você escutar, essa religião não tem poder. Não tem poder para nos conectar com Deus. Somente Jesus, o Filho primogênito, o Filho unigênito, que era o Filho único, que nós vemos lá em João capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então Deus decidiu entregar o seu Filho unigênito, para que ao crer em Jesus nós fôssemos salvos e reconciliados com Deus. O interessante é que após isso, após o seu sacrifício na cruz e ressurreição, Jesus agora não é mais o Filho unigênito. Agora Jesus se tornou o Filho primogênito. Isso mesmo, Jesus deixou de ser o Filho único e se tornou o Filho primeiro, ou o primeiro filho. Porque aqueles que acreditam no sacrifício de Jesus se conectam com Deus e se tornam filhos de Deus. Então, se eu e você, através da nossa fé em Jesus, nós nos tornamos filhos de Deus, logo Jesus não é mais o Filho único, ele é agora o Filho primeiro, porque eu e você também, nós fazemos parte da família de Deus, nós nos tornamos também filhos por adoção de Deus, e agora nós também nos tornamos filhos de Deus. Aleluia! Através da fé em Jesus. Aleluia! Através da fé em Jesus, nos tornamos filhos de Deus. Você que está conectado comigo, vai mandando no direct aí para mais pessoas, para que essas pessoas também sejam alcançadas através da palavra de Deus que nós estamos ministrando. A temática sobre entendendo a paternidade de Deus. Como eu me torno filho de Deus? Esse é o primeiro tópico. Como me torno filho de Deus? Através da fé, através de crer no sacrifício de Jesus, através de crer em Jesus como Filho de Deus, através de crer no perdão e reconciliação proporcionado por Jesus. E o interessante é que somente dessa maneira nos tornamos filhos de Deus. Então, com esse entendimento, eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos, carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 14. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Roma, ou aos Romanos, capítulo 8, versículo 14 diz: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. O interessante é que esse texto mais uma vez afirma que só pode ser filho de Deus aqueles que são guiados ou estão submetidos ao governo do Espírito Santo de Deus. E logo nós vemos que só é possível estar submetido ao governo do Espírito Santo de Deus se esse Espírito Santo ele estiver sobre a nossa vida. E esse Espírito Santo de Deus, ele só vem sobre a nossa vida quando nós professamos a nossa fé em Jesus. Porque o Espírito Santo nada mais é do que o selo, do que o penhor das promessas de Deus sobre a nossa vida. Então, se você entregou a vida para Jesus,
Se você fez essa profissão de fé a respeito da pessoa de Jesus, como seu Salvador, como seu Redentor, como aquele que vai perdoar os seus pecados, o Espírito Santo ele vem sobre a sua vida, porque quando eu e você nós entregamos a vida para Jesus, o que confirma que nós somos filhos de Deus é o Espírito sobre a nossa vida. Então, quando nós entregamos a vida para Jesus, o Espírito Santo ele vem sobre a nossa vida. E nós passamos agora a nos submeter ao seu governo. E somente aqueles que são submetidos ao governo do Espírito, à liderança do Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Então, quando nós nos submetemos à liderança do Espírito Santo, nós testificamos que nós somos filhos de Deus, porque o Espírito Santo ele está sobre a nossa vida, sobre a nossa vida, governando, direcionando, liderando a nossa vida, para que nós venhamos a estar em obediência à vontade do Pai, testificando sempre dentro de nós que nós somos filhos de Deus. É isso que lá em Romanos capítulo 8, versículo 15 e 16 diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos. Olha só, nós recebemos através da fé em Jesus o espírito da adoção, que nos torna filhos de Deus, pelo qual clamamos Abba Pai. Versículo 16, o mesmo Espírito. Qual Espírito? O Espírito Santo de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. O Espírito Santo, ele testifica, ele se comunica com o nosso espírito, porque é interessante isso, porque ele testifica a nossa filiação a respeito da paternidade de Deus. E quando nós estamos conectados com o Espírito de Deus, que confirma a nossa filiação, o nosso espírito ele geme, ele clama por Deus. E como é que o Espírito, nosso Espírito clama pela pessoa de Deus, chamando ele de papai ou de paizinho querido? Aleluia! Porque a tradução dessa palavra Abba, ela tem a tradução que nos dá o sentido de paizinho querido. Quando um filho, criança ainda, ingênuo, que tem um vínculo de intimidade com o seu pai, e ele trata o seu pai como um paizinho querido. Então, quando nós temos essa conexão com Deus, o Espírito Santo ele se conecta com o nosso espírito e flui esse clamor dentro de nós, chamando Deus de paizinho querido. Aleluia! E isso quebra aqui os conceitos. Aleluia! Boa noite, meu pastor Paulo Roberto, homem de Deus. Paz de Cristo para você também. Então, isso quebra o conceito, os bloqueios de muitos que podem estar nos assistindo aqui a respeito da sua paternidade ou da ausência da sua paternidade. Assim como talvez você também foi criado sem pai, foi abandonado por pai. E existe um bloqueio no seu entendimento que lhe impede de se relacionar com Deus como Pai, porque você não tem na sua lembrança, na sua memória, a lembrança de um relacionamento ou de uma figura
biológica paterna sobre a sua vida. E isso gera um bloqueio no seu entendimento e você não consegue se relacionar com Deus porque você não sabe o que é ter um pai biológico, você não sabe qual é o conceito de uma paternidade, você não sabe os benefícios e também as responsabilidades que envolvem um relacionamento entre o pai e o filho. Mas no nome de Jesus eu quero repreender esse bloqueio da sua vida agora, em nome de Jesus Cristo. Eu peço que o Espírito Santo de Deus te visite agora em nome de Jesus, através do seu amor e graça, fluindo agora nas suas emoções e no seu entendimento, quebrando todo bloqueio, toda barreira, todo trauma, em nome de Jesus. Eu ordeno agora que todo bloqueio, todo espírito de orfandade parta em retirada agora da sua vida, em nome de Jesus, e declaro o amor de Deus, a graça de Deus, fluindo na sua vida agora e curando todas as suas emoções, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Oh, chore cantaralabás. Aleluia. Você que está sendo impactado através dessa palavra, compartilhe com mais alguém. Deixe o seu amém aqui. Deixe o seu like, o seu coraçãozinho. Em nome de Jesus, nos ajuda aí na ministração dessa palavra. Aleluia. Então o espírito de orfandade que pode estar agindo ou estava agindo no seu entendimento, te bloqueando de ver Deus como Pai, isso cai por terra quando você recebe a revelação, o entendimento que você é mais do que meramente um servo de Deus. Quando você é mais do que um soldado de Cristo, que você é mais do que as nomenclaturas religiosas podem colocar sobre a sua vida. Você é muito mais do que isso. Toda nomenclatura, todo título, toda bagagem que o sistema religioso, por falta de entendimento, pode colocar ou ter colocado sobre a sua vida, ele se rompe quando eu e você nós recebemos a revelação da nossa identidade em Deus. E isso parte do princípio da minha fé, da nossa crença em quem Jesus é. Porque na verdade o que Deus nos criou para ser, foi para ser filho dele. Você foi criado para ser filho dele, filha dele. E é esse o relacionamento que Deus ele tanto anseia e deseja. Esse é o anseio do coração de Deus. Você acha mesmo que Deus ele precisa de servos para trabalharem para ele? Ele tem à sua disposição milhares e milhares de anjos, que são espíritos ministradores, que estão ao serviço de Deus para fazer o que ele quiser. Quando Deus ele criou Adão, ele não criou Adão para ser seu servo, seu trabalhador. Não, Deus ele criou Adão para que ele fosse filho. E deu a ele a ordenança e a responsabilidade que eu acredito que seja algo poderoso que revela o amor e graça de Deus. Qual era a grande missão de Adão? Era a responsabilidade de cuidar da criação que Deus tinha feito. E sob essa responsabilidade de cuidar da criação, desde a nomenclatura, do cultivo, da organização, tudo isso Deus entregou para Adão.
Só que quando Adão pecou, isso foi tirado dele e foi colocado ao domínio de Satanás. E isso nós podemos falar mais profundamente depois, porque agora nós estamos falando sobre o entendimento da paternidade de Deus e da nossa filiação. Mas eu estou falando sobre isso para que gere em nós essa conscientização que Deus ele nos criou para ser seus filhos e não para ser seus servos, seus trabalhadores. E é por isso que quando Deus ele decide resgatar e reconciliar a humanidade, ele não envia um juiz, um profeta, um sacerdote, não. Ele não envia um anjo, ele decide enviar o seu próprio filho. Quando Deus ele envia o seu filho, ele está comunicando o tamanho do seu amor para comigo e com você. Quando Deus envia o seu filho para nos reconciliar com ele, ele está comunicando o tamanho do seu amor e graça para comigo e com você. Ele está comunicando o tamanho da importância que eu e você nós temos para ele. E somente através da fé em Jesus é que nós nos conectamos novamente com a fonte da nossa origem, da nossa criação, da nossa identidade, do nosso propósito, que é o Pai que está no céu, que é Deus. E aí nós recebemos essa identidade. E é interessante aqui, que no texto que nós acabamos de ler, de Evangelho que escreveu João, capítulo 1, versículo 12, diz que todos quantos o receberam Jesus como Senhor e Salvador, ele deu o poder. E no grego está escrito essa palavra poder como exousia. E o que é que significa essa palavra exousia no grego? Significa poder delegado, a liberdade e o direito de usar o poder. Olha só, Jesus ele nos deu a exousia, a autoridade, o poder delegado, a autoridade de nos tornarmos filhos de Deus. O interessante é que não é só sobre a identidade de filho, mas também sobre a autoridade de filho. Se você é filho de Deus através de Jesus, você também tem a autoridade de filho de Deus. E isso comunica o princípio da nossa identidade e também da nossa autoridade. Mas o interessante é nós observarmos que esse processo de filiação parte através de Jesus. Mas o interessante é que esse processo de filiação, ele não acontece de forma natural. É isso que o texto diz no versículo 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Eu e você, nós nos tornamos filhos de Deus pela própria vontade de Deus, pela própria ação de Deus, pelo próprio desígnio, projeto de Deus, pelo próprio amor de Deus. Aleluia, isso é forte, porque não tem a ver com essa filiação com Deus, não parte do princípio sanguíneo, não parte do princípio carnal, nem parte do princípio humano, natural do homem. Não foi o homem que nos projetou para nos tornar filho de Deus. Não foi através do relacionamento conjugal de Deus com uma mulher, ou através de uma conexão de coabitação humana, de um projeto humano
humano, mas foi de Deus. Deus decidiu pela sua vontade, amor e graça nos tornar filho dele. Aleluia! Aleluia! E talvez você tenha sido abandonado pelo seu pai. Mas deixa eu te dizer, Deus ele não te abandonou. Ainda que o seu pai tenha te abandonado, ainda que o seu pai não tenha sido uma boa referência para você, ainda que você tenha sido órfão desde da sua geração, seu pai não foi um pai presente, ou se teve um pai, não foi um pai que te deu carinho, um amor, não foi presente na sua vida. Deixa eu te dizer uma coisa, Deus sempre esteve e está perto de você. O interessante é nós observarmos que a orfandade ela acontece quando o pai morre, ou quando o pai abandona, ou quando o filho rejeita a paternidade. E deixa eu te dizer uma coisa, talvez o seu pai tenha morrido e você não teve a oportunidade de conhecer ele. Ou então ele morreu quando você era muito novo e isso também gerou um bloqueio emocional a respeito da paternidade sobre a sua vida por causa disso. Ou você foi abandonado quando nasceu e passou a ter o entendimento sobre o que é a vida. Você nunca viu do seu lado a figura biológica do seu pai. Você teve mãe, você teve vô, você teve vó, você teve tia, teve irmão, mas a figura do seu pai nunca foi presente na sua vida. Isso gera orfandade. Ou então você, assim como o filho pródigo, teve uma criação de um pai, mas quando chegou numa bela idade, um determinado tempo, decidiu romper com esse laço, com essa aliança, e se fez órfão, abandonando a casa do pai, abandonando e rejeitando a paternidade do pai. Mas deixa eu te dizer uma coisa, eu não sei em qual situação você se encontra hoje, mas deixa eu te dizer uma coisa, independente da escolha que você fez, ou da escolha que fizeram, ou dos acontecimentos que antecederam o seu nascimento, e você se encontra hoje aflito, angustiado, com esse sentimento, sabe, que falta alguma coisa de angústia, de medo, de depressão, de ansiedade, sabe, e esse conflito, e você não sabe por que é. Deixa eu te dizer, eu vou te dizer agora. O que está faltando para a sua vida é você ter um encontro com o amor do Pai. Aleluia, é isso mesmo. O que está te faltando é você ter esse entendimento, receber essa porção do amor do Pai sobre a sua vida. E isso pode acontecer aqui e agora. Aqui e agora. Porque não está limitada a uma religião, a um espaço geográfico, a um determinado grupo de pessoas. Pelo contrário, como eu li no Evangelho que escreveu João capítulo 3, versículo 16, Deus enviou seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, todo aquele que crer em Jesus será salvo, será reconciliado com Deus, será restaurado e reconectado à paternidade de Deus, e você tem essa oportunidade. Aleluia, aleluia.
Porque quem decidiu te fazer filho de Deus, quem decidiu me fazer filho de Deus, não foi o homem, não foi a religião, foi o próprio Deus. E é esse Deus que é Pai, não é padrasto, é Pai. Ele deseja se conectar contigo novamente, meu irmão, minha irmã que está me assistindo agora. Deus deseja se conectar com você, mas não é um relacionamento longínquo, não é um relacionamento temporário, não é um relacionamento baseado em dogmas, em rituais ou num local geográfico, não. Deus, ele deseja se relacionar com você através da intimidade. E você pode fazer isso hoje, fazendo uma profissão de fé, uma confissão de fé. Você pode hoje romper com os laços da orfandade, com os bloqueios com a sua paternidade. E no final dessa live eu quero fazer outra oração. No meio dela eu fiz uma oração e eu quero fazer outra agora, porque eu fui vítima por muitos anos de uma orfandade biológica e de uma orfandade espiritual. Isso trouxe alguns problemas sobre a minha vida e até mesmo afetando a minha área familiar, financeira, profissional, porque eu vivia num dilema de medo, de anseio, de rebeldia, de incertezas. Às vezes eu queria avançar e depois eu já queria retroceder. Hoje eu fazia uma coisa, amanhã eu já fazia outra. Não tinha uma certeza, não tinha uma convicção. O que eu fazia, eu queria fazer para chamar a atenção das pessoas. E isso tudo é crise ocasionado pelo espírito da orfandade. Esse espírito da orfandade bloqueou a minha vida por muitos anos. Mas quando eu entendi, quando eu tive um encontro com a paternidade de Deus, Deus começou a me curar, a me restaurar. Deus começou a reconstruir a minha identidade. Apesar de eu já ser um homem de alguns anos de idade, ter um RG especificando a minha numeração que me identifica como um ser vivo nessa terra, que me dá um registro, que muitas vezes nós chamamos aquilo de identidade, mas na verdade é apenas um número de registro, como um controle da população ou dos seres vivos que fazem parte de uma localidade geográfica. Mas o que na verdade é identidade, é o conhecimento, é o entendimento de quem eu sou e de quem você é. E isso só pode ser encontrado quando nós encontramos o Deus que é Pai. Ele não é só Deus, Ele é Pai. Por isso que Jesus, quando se trata a Ele, através de orações, de petições, de conversas, Ele não se trata a Deus como Senhor, como soberano, como Yahvé, como Jeová, como Adonai, como Jeová Jiré, não. Ele se retrata a Deus como Pai. Nós vemos isso na oração do Pai Nosso, que tem a nomenclatura de Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, versículo 9. Que quando ele vai ensinar os seus discípulos uma chave preciosa de conexão com Deus, de relacionamento com Deus, ele chama Deus de Pai. E só pode chamar Deus de Pai quem se conecta com Ele como filho. Exatamente.
só pode se conectar com Deus, que é Pai, aquele que entende que é filho. E eu não estou falando aqui que isso está baseado no seu tempo de crença religiosa. Porque o interessante é nós observarmos que Deus ele não leva em conta o tempo da ignorância. Quando você entregou a vida para Jesus, fez a confissão de fé em Jesus, você declarou que cria em Jesus e entregou a sua vida para Jesus, Ele já passou a te ver como filho. Ainda que você não tivesse esse entendimento de filho, mas Deus sempre te trata como filho. Então o que muda não é como Deus ele me vê, mas como eu vejo Ele. E isso só é possível através da intimidade, do relacionamento com Deus que é Pai. É por isso que quando Deus ele decidiu reconciliar a humanidade, Ele não enviou um profeta, Ele não enviou um juiz, um sacerdote ou um anjo. Ele enviou o seu Filho unigênito, para que através do sacrifício e ressurreição do seu Filho unigênito, Jesus Cristo, nós nos tornássemos também filhos e filhas de Deus. Mas isso só é possível, como está escrito no capítulo 1 do Evangelho que escreveu João, versículo 12. Aqueles que crerem em Jesus. Se você não professou a sua fé, você não fez a confissão ainda de fé em Jesus, eu quero te convidar a fazer isso agora e se conectar com Deus que é Pai. E esse espírito de escravidão vai romper da sua vida, vai sair da sua vida. E um novo fluir vai fluir de você. E você vai ver como você vai se relacionar com Deus diferente. Você vai fluir na adoração diferente. Você vai fluir na revelação da palavra de maneira diferente. Você vai fluir no ministério diferente. Você vai fluir na família diferente. Você vai fluir na sua paternidade biológica e espiritual de maneira diferente. Porque o bloqueio da orfandade foi rompido. E agora o fluir da vida de filho de Deus estará fluindo dentro de você. E eu digo isso como experiência, testemunho próprio disso. E eu quero fazer outra live aprofundando mais sobre isso e contando também o meu testemunho. Eu falei algumas coisas na live passada com o apóstolo Gleides. E eu estou falando algumas coisas agora, alguma parte do meu testemunho. E vou estar continuando contando mais testemunho, falando, abordando essa temática de paternidade. Se você conhece alguém que tem também essas crises existenciais, emocionais, esses bloqueios, você pode enviar essa live, esse vídeo para essa pessoa agora. Eu vou deixar salvo esse vídeo no meu Instagram, no IGVT. Vou compartilhar também essa live no meu canal do meu YouTube. Por isso se conecte lá. Se você tem alguma dúvida, algum questionamento, você pode entrar em contato comigo através do direct. Se você não compreendeu o que eu falei aqui de forma bem rápida, bem resumida, você pode estar revendo de novo esse vídeo e procurando entender de uma forma melhor aquilo que eu falei. Mas isso não se resume no entendimento da paternidade que eu quero falar. Eu vou fazer outros vídeos dando conclusão a isso que eu estou falando. Por isso eu peço, você que foi edificado e abençoado através dessa palavra, deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui embaixo, compartilhe com mais pessoas para que mais pessoas sejam alcançadas através da palavra de Deus, em nome de Jesus. Eu quero encerrar por aqui porque eu quero fazer uma oração por você, meu irmão, minha irmã. Eu quero fazer uma oração porque o que Deus ele colocou no meu coração foi justamente isso.
Está chegando os dias dos pais agora, o tão celebrado Dia dos Pais. E eu vejo que tem filhos com bloqueios a respeito do seu pai. O seu pai ainda é vivo, ainda mora com seu pai, mas tem bloqueios. Mas deixa eu te dizer, talvez o seu pai não foi o pai perfeito, mas ele é seu pai. Talvez o seu pai não foi um bom exemplo, mas ele é seu pai. Se você foi abusado, abandonado pelo seu pai biológico, eu quero te fazer um convite a adentrar nessa experiência, se colocando como filho de Deus, aceitando a paternidade de Deus sobre a sua vida. E você que tem mágoas e bloqueios com seu pai biológico, que mora com você ou que está vivo, eu quero também te convidar a se submeter a essa paternidade, a adentrar nessa paternidade, a mergulhar nessa paternidade de Deus, para que você seja curado. E se você fez uma escolha como filho pródigo, que tinha pai, tinha casa, tinha família, abandonou tudo para viver a sua vida de libertinagem, de rebeldia, e você sofre até hoje com as marcas e as consequências dessa escolha também, eu quero te fazer esse convite a mergulhar na paternidade de Deus, para que você seja curado e restaurado, e você se conecte com seu pai espiritual, que é Deus, e com seu pai biológico, em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos agora, meus irmãos. Pai querido, Pai santo, eu te louvo, ó Pai, por essa palavra maravilhosa que foi compartilhada e comunicada nessa noite a respeito da tua paternidade. Eu sei, ó Pai, que para mim conseguir, ó Pai, comunicar tudo aquilo que o Senhor tem me dado entendimento, tem revelado ao meu coração, seria horas e horas. Mas eu tentei comunicar aqui, ó Pai, para cada irmão e irmã preciosa que esteve me assistindo, o possível para que eles recebessem essa compreensão. Mas eu te peço, ó Pai, que o Teu Espírito Santo vá de encontro à vida deles, em nome de Jesus. Que a partir do momento que eles forem assistindo, ouvindo a Tua palavra, o Teu Espírito vai entrando no seu entendimento, no seu emocional, destravando, desbloqueando, curando, restaurando, libertando eles de todo bloqueio, de toda trava, de toda amargura, de todo rancor, de todo trauma do passado relacionado à sua paternidade. Em nome de Jesus, ó Pai, que o Teu Espírito Santo revele a eles o entendimento correto da Tua paternidade, da identidade deles como filhos de Deus e da sua autoridade como filhos de Deus. Que eles venham ser reposicionados, ó Pai, em nome de Jesus, a comunhão com o Senhor, como pai e filho, no relacionamento, assim como o Senhor tinha relacionamento com Jesus. Em nome de Jesus é o que eu te peço, ó Pai. Abençoa cada irmão, cada irmã, cada família, cada lar, em nome de Jesus. Eu declaro bênção sem medida sobre a sua vida, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus. E declaro um novo tempo de romper, de crescimento, de cura, de restauração, de milagres sobre a sua vida, em nome de Jesus. Que a paz e a graça do Senhor seja com cada um de vocês. Se você ainda não é inscrito no meu canal no YouTube, se inscreve lá, Júnior Legi. Se você ainda não se inscreveu no meu Instagram, se inscreve lá, Júnior Legi, e comece a receber diariamente vídeos, mensagens compartilhadas, textos edificantes que vão edificar a sua fé, a sua vida, e vão trazer um alinhamento e uma edificação da sua fé, em nome de Jesus. Essa é a temática que eu queria compartilhar com vocês. Essa é a palavra de Deus que eu queria compartilhar com vocês. E espero que na próxima segunda-feira você esteja comigo conectado novamente e traga mais pessoas para estar conectados, que com certeza eu vou estar compartilhando uma palavra de Deus também muito impactante e edificante, em nome de Jesus. Que a bênção do Senhor esteja com vocês. Boa noite a todos. Graça e paz.